E aí, gente, hoje irei falar para vocês sobre a possível história que inspirou o famoso filme Doce Vingança. Nos anos 80, foi lançado um filme intitulado de A Vingança de Jennifer, da qual mais tarde o mesmo serviria de inspiração para a franquia de 4 filmes de Doce Vingança. Ambos os filmes tratam de assuntos semelhantes. Uma garota é violentada por vários caras. Após escapar dos abusos, a garota retorna cometendo sua doce vingança sobre cada um, matando todos. Para contarmos essa barbárie, temos que voltar no dia 6 de março de 1983. Cheryl Ann Araújo, de apenas 22 anos, após deixar uma festa de aniversário da sua filha mais velha, Cheryl deixou sua casa em New Bedford, Massachusetts, para comprar cigarros. O nome do bar era Big Dan's. Chegando lá, ela sentou-se para conversar com a atendente, que era sua amiga. Elas conversaram até que a atendente se despediu e foi embora. A mulher ficou para terminar o copo de bebida e assim que terminou, levantou-se para ir embora. O bar estava cheio de homens e ela era a única mulher. Quando ela estava saindo, foi puxada por um dos homens e foi estuprada repetidamente por 4 deles, enquanto outros assistiam e torciam sem falar nada para ajudá-la. Um dos homens que trabalhava por lá, chamado Carlos Machado, tentou chamar a polícia, mas foi impedido por outros homens. Na época, os telefonemas públicos precisavam de ficha, tipo moedas, para fazer ligações. Carlos ofereceu uma ficha para alguém chamar a polícia, porém ninguém o fez. Ao sair, ela vestia somente um suéter rosa e ficou acenando para o carro que passava na hora. O carro parou e 2 irmãos desceram para prestar socorro. Eram os irmãos Daniel e Michael O'Neill. Os homens do bar saíram correndo atrás dela, porém, ao ver que ela conseguiu ajuda, voltaram. O caso virou notícia no país inteiro e revoltou a maioria da população, mesmo que algumas pessoas ainda culpassem a vítima por ser uma mulher sozinha em um bar durante a noite. Grande parte das opiniões era a favor da vítima. O estupro coletivo era o assunto do momento, e assim que os homens que a estupraram foram identificados, a opinião pública mudou. Ao todo, 6 homens foram detidos e indiciados. 4 deles foram acusados de estupro. Victor Raposo, John Cordeiro, Joseph Vieira e Daniel Silvia. 2 deles, por assistirem o ato ilegal e não impedi-lo, Vigiliano Medeiros e José Medeiros, foram presos. Os outros homens que estavam no bar nunca tiveram suas identidades reveladas e nem foram acusados. Assim que descobriram a identidade dos acusados, a mídia americana começou a dar muita ênfase no fato deles serem imigrantes portugueses. Por ser um caso muito noticiado, a onda de xenofobia foi bem grande com os moradores de Del Bedford. Tudo isso revoltou a comunidade mais do que o estupro em si, pois agora todos os portugueses se sentiam atacados. Cerca de 20 mil euros foram agariados para pagar a fiança dos acusados, para que eles ficassem em liberdade até o fim do processo. Em 23 de fevereiro de 1984, quase um ano depois do estupro, o julgamento começou. A parte mais aguardada era o testemunho da vítima, que até então ninguém sabia a identidade.
Por ser uma cidade pequena e pela vítima ter 2 filhas, ficou acordado que a identidade dela não seria revelada, e assim foi, até o certo ponto. Na chegada dela ao tribunal, providenciaram um chapéu para que ela pudesse cobrir o rosto. E, como citei antes, a câmera não poderia filmar o rosto dela. Quando começou o testemunho, o juiz fez perguntas de cunho pessoal, que até onde eu entendia são perguntas comuns em tribunais. Do tipo em que cidade ela nasceu e cresceu, quais colégios ela frequentou, a idade que ela tinha e, por fim, o nome dela. Ela então respondeu todas as perguntas e o seu nome foi então transmitido ao vivo. A partir daí, todos sabiam a verdadeira identidade da vítima, que era Cheryl Ann Araújo. Cheryl nasceu e cresceu em New Bedford, o que fomentou um pouco mais a indignação dos portugueses, uma vez que uma americana, mesmo que descendente de portugueses, estava acusando 6 homens imigrantes de crimes graves. Enfim, foram meses de julgamento e até o veredito, Vigiliano Medeiros e José Medeiros foram absolvidos das acusações. John Cordeiro, Daniel Silva, Victor Raposo e Joseph Vieira foram considerados culpados por estupro qualificado. Os advogados ainda poderiam recorrer da sentença, mas em princípio eles poderiam pagar prisão perpétua. De forma geral, New Bedford virou as costas para Cheryl. Com medo de retaliações a ela e às filhas, as 3 se mudaram para Miami. Algumas fontes falam que Cheryl foi com as filhas e a irmã, e em outras fontes dizem que ela foi com o namorado. Independentemente disso, ela deixou toda a vida de lado e foi para a Califórnia. Lá, ela começou a beber demais e acabou indo para um centro de reabilitação. Depois começou um curso de secretariado, mas, em 1986, 2 anos após o julgamento, Cheryl se envolveu em um acidente ao dirigir alcoolizada e bater com o carro em um poste. As 2 filhas estavam no carro, mas não se machucaram com seriedade. Cheryl, porém, acabou morrendo. A morte de Cheryl mal foi noticiada e os 4 acusados foram soltos em 1989, 3 anos depois de sua morte, cumprindo não mais do que 6 anos de prisão.